Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo mais um convidado. Daqui a pouco eu converso com o Paulo Moutinho. Ele é integrante da Comissão do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que está aqui no Acre, conhecendo as políticas ambientais de baixa emissão de carbono. Ele que é pesquisador do Instituto, especialista nessa área de mudanças climáticas, relação do meio ambiente com o clima. E a gente vai abordar esse tema já já. Deixa eu só dar um recado aqui antes, para você que é um homem de bom gosto, você que gosta de cuidar bem do seu visual. Deixa eu falar da barbearia Dom Bigode. Olha, lá você não faz só o corte de cabelo, você não cuida apenas da barba. Lá você pode encontrar os amigos, tem cerveja importada e nacional, tem uma linha de charutos, tem uma linha de cosméticos exclusiva. Você também pode levar o seu filho para ele ficar com um visual parecido com o seu. Você pode assistir uma partida de futebol, uma luta do UFC. É um ambiente para você descontrair. Faça uma visita. Tem a página do Facebook também que você pode acessar, é facebook.com/dombigode, e tem o WhatsApp 8113-3099 para você obter mais informações. A barbearia Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. Muito bem, Paulo Moutinho, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia está em Rio Branco. Vocês estão conhecendo aqui a realidade local, e a gente que é do Acre já conhece também, do ponto de vista empírico. E uma coisa que acontece com muita frequência é que o homem da floresta, o ribeirinho, ele acompanha as notícias e sabe que existem os organismos que tratam de preservar o meio ambiente e fazer com que o homem da floresta tenha do que viver. E esse eu acho que é o grande desafio, né? Uma política pública que atenda a quem vive nesse local. Como é que o senhor enxerga isso? Rogério, primeiro é um prazer estar no seu prazer programa. Nosso. Eu diria o seguinte, há um desafio enorme hoje, imaginando até que o planeta está em aquecimento, essa questão da mudança do clima, o Acre passou por eventos muito climáticos bem extremos nos últimos anos. O grande gargalo dessa questão é como é que a gente pode incluir todo esse grande número de pessoas que prestam um serviço grande ao Estado, ao país, a outras pessoas, fazendo a preservação do meio ambiente, especialmente conservando florestas, né? Como você bem chamou, os povos da floresta. Ou seja, são pessoas que nesse mundo em mudança climática têm uma participação extremamente importante e que não estão incluídas naquilo que a gente chama da economia posta hoje e que gera recurso e prosperidade. Então, acho que o ponto principal é como nós possamos fazer mecanismos que façam que benefícios cheguem ao chão, reconheça que essas populações têm um papel fundamental, né, na preservação do meio ambiente e, por consequente, a preservação de um sistema climático. Por exemplo, chuva. Sim. Pois bem, vejamos. Quando o estado como o Acre, ou um outro estado, ou mesmo um país, vai aos organismos internacionais de financiamento, apresenta suas políticas de gestão ambiental, convence esses organismos a investir recursos, a financiar projetos, e aí isso esbarra no problema da gestão, muitas vezes. Como é que o senhor enxerga esse caminho, a burocracia, né, a gestão pública? Esse sempre foi nós todos sabemos disso, sempre foi um problema sério, você fazer coisas mais simples para que a coisa ande mais rápido. Eu acho que o Acre tem dado um exemplo bem interessante nesse sentido. Quer dizer, o próprio sistema de incentivos a pagamento de serviços ambientais que o Estado tem é uma maneira de você trazer um pouco mais de governança e um pouco mais de transparência nesse processo. Existem vários programas que estão entregando na ponta, é o que a gente tem visto aqui, benefícios diretos por aquele tipo de serviço que é relativo à preservação do meio ambiente e de floresta. E, portanto, é um caminho que hoje é visto fora do Acre, no Brasil e fora do Brasil, como um modelo que, obviamente, tem que ser aprimorado para ter, inclusive, ganhar simplicidade e agilidade, mas é um modelo que tem sido muito observado e tido como aquele que pode ser replicado em outros países, dos trópicos especialmente. No início o senhor citou aí os eventos climáticos extremos que o Acre enfrentou nos últimos anos, que é também uma preocupação de todo mundo. Nesse sentido, o que o senhor acha que é possível fazer para que isso não se agrave, né? Então, nós já chegamos a um ponto, seja localmente ou globalmente, em que nós vamos sofrer já
algo mais sério em termos de eventos do que os nossos avós sofriam ou nossos bisavós sofriam. Mas é óbvio que nós não podemos agravar essa situação. E uma maneira de isso não chegar a um ponto bastante perigoso, vamos dizer assim, em termos de desequilíbrio climático, é a conservação de floresta. Porque floresta é um grande armazém de carbono e todos nós sabemos que se você desmata e põe fogo, essa quantidade de gás carbônico que vai para a atmosfera, ela agrava a questão da mudança do clima. Então, veja bem, Rogério, é um novo modo de ver, inclusive, economia. Né? Você prestar um serviço mantendo floresta, ao mesmo tempo em que você tem uma agricultura mais sustentável, mais amigável do ponto de vista ambiental, é o futuro econômico de qualquer país nesse mundo em aquecimento que eu estava falando. E o Acre tem muita lição para dar nisso. A gente sabe que a tendência, se a humanidade quiser sobreviver, é viver de forma sustentável. Mas para se fazer a transição de uma economia industrial para essa economia verde, não se pode desmontar de uma hora para outra o sistema de logística, de industrialização, enfim. Como fazer essa transição sem tantos danos? Na verdade, não fazer a transição da forma como a gente imagina uma coisa substituindo a outra. Exatamente criando harmonia entre esses processos. Por exemplo, num processo industrial, buscar a sustentabilidade. Né? Hoje você tem isenção fiscal para atividades que poluem. Aquela mesma atividade que não polui tanto pode ter uma isenção fiscal maior. Né? Isso ser casado com o processo de uma agricultura mais sustentável e que usa, por exemplo, de uma maneira mais adequada os produtos da floresta. Compondo cada um desses pedaços, você volta a ter a mesma economia que nós temos hoje, sem o impacto. É uma mudança inteligente. Pois é, então não precisamos substituir nada por nada, nós precisamos melhorar os processos para que a gente possa criar essa harmonia e manter um mundo. O que eu diria, Rogério, é o seguinte, um mundo com habite-se. A gente entra no prédio novo, tem que tirar o habite-se, nós estamos perdendo o habite-se do planeta. Qual a importância da tecnologia para isso? Bastante importante, especialmente nessa área industrial, na área tecnológica voltada para transporte, para produção de energia. Você tem um investimento grande em tecnologia na parte de renováveis, de energia renovável, né? Mas também na parte de floresta. Quer dizer, o modo em que você começa a ver o uso do seu ativo florestal, seja ele madeireiro ou não madeireiro, seja a preservação e a busca de mecanismos para ser remunerado por essa preservação, é também um tipo de tecnologia, né? Então eu fico olhando para o Acre, Rogério, eu fico muito esperançoso, porque eu acho que ao longo o povo acreano tem criado uma história muito diferenciada dos outros estados brasileiros e de vários países no mundo, porque enxerga essa Eu acho que essa tem um mudança. fator aí também muito importante, que é a consciência ambiental, é a atitude do cidadão, da sociedade, que muitas vezes é o catalisador da mudança, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a própria organização social do Acre, né? Você tem toda essa o histórico da florestania, o histórico de Chico Mendes, o histórico de pessoas que não estão ligadas à questão ambiental, mas que conseguem colocar o Acre num outro patamar. Eu fico muito impressionado realmente de como se tem quase que uma panela de pipocas de exemplos, de bons exemplos no Acre, em termos ambientais e inclusive em termos de desenvolvimento. Com relação às florestas, a gente sabe que hoje o mundo depende, de certa forma, da floresta, né? A estabilidade do clima, porque a dinâmica do clima é vasta e atinge todos os continentes. Pois bem, os demais países, principalmente aqueles mais industrializados, que precisam do oxigênio que é mantido pela floresta, eles reconhecem a importância do Brasil, da Amazônia? Então, esse é um ponto fundamental. Muitos deles reconhecem. Esse reconhecimento ele tem que ser maior ainda, inclusive pelos próprios brasileiros, né? E passar por uma outra etapa. Depois do reconhecimento vem a compensação. Quer dizer, então, o que o Acre vem buscando e o próprio Brasil vem buscando é esse reconhecimento de que a gente tem no
jogo da mudança do clima um papel importante. Se esse reconhecimento existe, a gente precisa ter compensações, inclusive compensações financeiras, para ter esse serviço ambiental sendo prestado para o resto da humanidade. Um questionamento que se levanta em meio a tudo isso é o desenvolvimento na área de floresta, né? Um estado como o Acre precisa gerar emprego, precisa gerar renda para a população. E aí, aqueles que estão acostumados à economia de larga escala, vou dar um exemplo aqui, né? Os plantadores de soja. Eles olham para uma área como essa e pensam num campo vasto de soja. Os pecuaristas pensam numa área enorme de pasto. Quer dizer, eles também têm a sua atividade e eles geram riqueza. Como conciliar os dois lados? Não conciliando. E eu vou explicar para você o seguinte. Hoje, o porquê disso? Hoje na Amazônia você tem uma vasta área aberta, assim como no Acre, a Amazônia como um todo funciona do mesmo jeito, já desmatada, que é subutilizada ou então uma boa parte abandonada. Nós temos mais de 15 milhões de hectares abandonados, né, que você não tem nada lá a não ser uma capoeira ou uma juquira crescendo e pegando fogo todo ano. A pecuária, se nós fizéssemos investimentos na sua intensificação, a gente poderia liberar uma área enorme já aberta para a agricultura, produção de alimentos ou commodities, como você estava dizendo. Sim. O investimento, por exemplo, na pequena agricultura poderia resultar também em conservação. Hoje, em grande parte, para conservar floresta, você tem que investir numa boa agricultura. Transformar o agricultor que está lá abandonado em um produtor ativo. Então, essas maneiras fazem com que você não precise conciliar. De novo, você precisa usar esse conjunto de coisas, floresta, mais agricultura, mais pecuária intensificada, para ganhar escala em outra proporção, que é a proporção da sustentabilidade. Com o tempo, Rogério, o reconhecimento econômico disso vai vir, porque o mundo vai estar precisando desse tipo de atuação. Aqui no Acre, o que mais temos é floresta. Árvores que nascem, crescem e morrem. Com relação ao manejo sustentável, que muitas vezes é questionado, mas que determinadas árvores, se não forem colhidas, elas vão morrer, vão perecer. Como é que o senhor vê esses projetos, essa linha de economia? Então, é mais uma linha de economia. Eu acho que não existe economia de uma linha só. Então, por exemplo, você consorciar atividades econômicas de pecuária sustentável, intensificada, uma agricultura, por exemplo, de pequenos produtores mais ativo, trazendo comida para a mesa do brasileiro ou do acreano, no caso, não é só commodities, não é só soja, né? Com o uso sustentável da floresta, que pode ser através do manejo, né? E mais, o pagamento por serviços ambientais. Hoje no Brasil você já tem vários exemplos onde o produtor ele é remunerado por manter floresta. Ele pode até usar essa floresta de maneira sustentável, mas a cobertura tem que ficar lá. Somando isso, a gente tem uma economia que a gente chama de economia de baixa emissão de carbono, que é o trilho que o Acre aparentemente está seguindo. Conversei aqui com Paulo Moutinho, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, trazendo aqui suas impressões sobre as políticas de desenvolvimento sustentável do Acre. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você, Rogério. Foi ótimo. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente.